Olá a todos, sejam bem-vindos à STP-TV. O terceiro Congresso Internacional de Educação Ambiental e dos Países das Comunidades de Língua Portuguesa está prestes a acontecer. Hoje vamos falar sobre este evento, contudo após uma reportagem. A construção de identidades ancoradas nos territórios onde a língua portuguesa se enriquece com diversos sotaques e dialetos foi proporcionada num primeiro encontro presencial em Joinville. Agora realizamos em Portugal o terceiro Congresso Internacional de Educação Ambiental dos Países e das Comunidades de Língua Portuguesa, que vai decorrer na Torreira, em Mortosa, Aveiro, entre os dias 8 e 11 de julho de 2015. Olá, sejam bem-vindos à STP-TV. Muito obrigada por terem aceitado o nosso convite para estar aqui e falar um pouco sobre este congresso e outras questões em relação à educação ambiental. A doutora Brígida, muito bem-vinda mais uma vez. Portanto, é professora na Universidade Autónoma e está ligada a esta área ambiental. Quer-nos falar um pouco sobre este congresso? O Congresso de Educação Ambiental dá continuidade a outros eventos que já se realizaram anteriormente e que têm vindo a ser organizados desde 2006, muito por iniciativa da Rede Lusófona de Educação Ambiental, mas que o meu colega Joaquim poderá depois explicar um pouco melhor essa questão. Mas, de qualquer forma, é um congresso que resulta de uma reunião informal através de uma rede online, numa plataforma do IAU, em que começou a haver esta preocupação de partilhar até com aqueles países que habitualmente têm uma participação menor ou mais frágil neste tipo de fóruns, e em que se poderia congregar num encontro estas pessoas para partilharem as suas experiências, as suas vivências, as suas dificuldades e, em conjunto, até conseguirem encontrar metodologias de trabalho que fossem comuns ou que pudessem ter efeitos de difusão através de projetos, por exemplo. E, nesse sentido, houve um primeiro encontro no Brasil, em 2006, que depois deu continuidade a estes congressos que vamos realizar agora a terceira edição. E como é que têm sido recebidos estes congressos, Dr. Joaquim? Bem, estes congressos, como referido, seguem uma proposta dinâmica que resulta da própria Rede Lusófona de Educação Ambiental, criada em 2005, no âmbito de umas jornadas de educação ambiental promovidas pela Associação Portuguesa de Educação Ambiental, ASPIA. A ideia é que, durante períodos em que se organizam ou que não se organizam os próprios congressos, se proponham debates, temas de debate, ou a partir de projetos ou experiências que estejam a ser desenvolvidas no terreno. Criamos um espaço de propostas para os congressos e resulta uma linha de proposta para essa organização que assume esse congresso. Portanto, o primeiro, ele foi assumido pela Galiza, curiosamente, portanto é uma região com identidades culturais e linguísticas que, por sua vez, também faz parte desta rede lusófona e que integrou no âmbito de um congresso ibero-americano a proposta para a organização deste primeiro congresso que se realizou em 2007. Desde então, organizaram-se um conjunto de seminários, conferências em Portugal, Cabo Verde, Santo Tomé e Príncipe e Brasil. Estes foram os países onde se têm desenvolvido algumas conferências que nos levam também a construir este Congresso Lusófono, então mais abrangente e alargado a todos os países e comunidades de língua portuguesa. É interessante que este é uma temática, para além de interessante, é bastante importante, mas que é pouco debatida e pouco discutida. Isto é educação ambiental. O que é educação, propriamente educação ambiental? Bem, portanto, a educação ambiental nós temos que entender que é um processo de responsabilização das pessoas e falando um pouco para que todas as pessoas entendam e percebam a importância da educação ambiental, que muitas vezes é mais ligada às escolas e queremos desmistificar isso também neste próprio congresso, quando referirmos os eixos temáticos, portanto, vemos de que ela não está centrada na escola. E então, não é mais do que desenvolver compromissos pessoais e responsabilidades coletivas perante situações, temas ou perante a questão ambiental. Isto é, nós entendermos de que estamos
num planeta, uma casa frágil. Se nós entendermos que no nosso meio, no nosso espaço, onde vivemos, um espaço mais pequeno, temos que cuidar dele, portanto, temos que limpar a casa, temos que cuidar do nosso corpo, temos que cuidar da nossa saúde, da mente, não é? Temos também que pensar que existe à nossa volta todo um conjunto de seres e que temos que respeitá-los como respeitamos aqueles que nos estão mais próximos. Portanto, a educação ambiental pretende que as pessoas sintam esta consciência ambiental de forma que cuidem do seu espaço e do espaço envolvente das outras pessoas, dos outros seres, de uma forma responsável, de uma forma consciente. E a mensagem tem sido passada ao longo dos tempos e tem sido realmente recebida, doutora? Tem sido recebida, eventualmente não tanto quanto nós gostaríamos, porque há sempre muito mais a fazer do que aquilo que efetivamente se consegue na prática, mas, a bem dizer da verdade, da experiência que nós temos e do conhecimento que temos nos países que estão envolvidos, há um avanço. É um avanço que tem que ser feito em continuidade e este tipo de trabalho da educação ambiental, que tem por objetivo, como o meu colega disse, de criar equilíbrios entre as comunidades e o ambiente, e quando estamos a falar de comunidades estamos a falar das pessoas, desde o nível mais micro até ao nível mais macro, incluindo os Estados, porque os Estados são representados por pessoas. E é também através dos Estados que nós podemos, muitas vezes, criar um conjunto de mecanismos que permitam implementar projetos, ações, medidas, através de legislação, nomeadamente. E, portanto, quando nós estamos a pensar que muita coisa está feita, também, paralelamente, pensamos que ainda há muito trabalho por fazer. E, portanto, é uma área muito desafiante. Mas, para todos os efeitos, nós olhando aqui para Portugal, para Angola, para Moçambique, para São Tomé e Príncipe, para Cabo Verde, para o Brasil, sobretudo, que é um país que tem tido, do ponto de vista ambiental, um grande avanço e um grande desenvolvimento, e até para Timor-Leste nós começamos a perceber, já para não falar na Galiza, não é? Que fica sempre aqui um bocadinho esquecida neste contexto, mas que está incluída no âmbito do Congresso, mas quando estamos a pensar em todas estas grandes regiões, no fundo, nós estamos a pensar que há muita coisa que evoluiu e que tem resultados, e resultados muito positivos, nesta consciencialização e nesta criação de equilíbrios. E isso podemos perceber, por exemplo, quando olhamos para a questão dos resíduos, para a forma como eles são muitas vezes recolhidos ou não, ou como eram recolhidos há 10 anos atrás e como eram tratados há 10 anos atrás. E, portanto, pensamos, há muito por fazer. É verdade, mas há muito que já está feito. O desafio maior é começar, porque a partir daí é dar continuidade. E dentro destes países pertencentes à comunidade de língua portuguesa, quais são os principais problemas que têm sentido nesta área ambiental? Bem, os problemas, muitos deles comuns a todos os países, a todas, porque a questão ambiental não tem sido uma das prioridades políticas no sentido de investimento no orçamento, portanto, de incluir no próprio orçamento questões e os temas e as abordagens à educação ambiental e ao ambiente no geral. Mas podemos dizer que nos países onde se tem sentido alguma necessidade de investir e de trabalhar mais a questão da conservação da natureza e dos espaços naturais, existem em todos os países reservas, áreas naturais, o Príncipe com a reserva da biosfera, e isto quer dizer que há internacionalmente a necessidade de ver reconhecido a importância de determinados espaços ou áreas naturais. Este é um aspecto que consideramos importante no sentido de valorizar, manter o equilíbrio entre determinadas espécies no seu ambiente natural e as próprias pessoas, a própria comunidade, reconhecer a importância dessas espécies no habitat e, de uma forma mais geral, na biodiversidade. Depois há problemas que são comuns a muitos dos países, a questão dos resíduos, que nós em Portugal tivemos efetivamente nos anos 80, 70, 80, um avançar para um caminhar
para uma política de separação, de recolha seletiva, de próprios criação de aterros sanitários, e nos países da África e Timor-Leste, naturalmente, é um passo que tem que se dar no sentido de, porque também há mais acesso ao consumo, que se começa a pensar de como fazer uma gestão equilibrada dos resíduos. Há outros problemas nos países mais que outros, a questão dos transportes, da mobilidade, que também é um problema que afeta muito em termos ambientais e tem que ser vista numa política transversal a toda a sociedade e a outras áreas, para além do ambiente, economia, transportes, desporto, etc. Portanto, é importante que esta área da mobilidade e dos transportes consiga também compatibilizar-se com outras áreas e que as políticas para nomeadamente a redução de CO2, que muito se fala nos problemas das alterações climáticas, é uma realidade e nós vemos e sentimos em determinadas regiões e em Santo Tomé e Príncipe e nas áreas insulares em particular o problema como vamos nos adaptar, o que é que vai acontecer com esta questão das alterações climáticas, que curiosamente, não é curiosamente, mas propositadamente é um dos temas fulcrais do 3º Congresso Lusófono de Educação Ambiental, a questão das alterações climáticas. Países do Sul que têm sofrido mais, ou países insulares que têm sofrido mais com estas alterações climáticas? São zonas mais vulneráveis, não é? Até pela proximidade do mar e pelo facto de estarem rodeados de água, da sua própria situação insular, acaba por ser aqui uma grande preocupação, claro. E neste sentido, os países, neste caso, que são os principais responsáveis por estas alterações climáticas, estão devidamente, neste momento já estão a trabalhar no sentido da educação ambiental, já há alterações nestes países, há responsabilização destes países em relação aos países menores e que têm sofrido por estas alterações? Por parte dos países do Norte. Exato. A responsabilização continua a ser muito superficial, não é? E muito pouco assumida. Há, de facto, aqui a ideia de uma responsabilidade partilhada, que tem sido defendida na maior parte dos encontros internacionais que têm trabalhado e debatido a questão das alterações climáticas e, sobretudo, que se têm preocupado em encontrar estratégias de combate a estas alterações. Mas aquilo que ainda se percebe, e por isso é que tantas vezes nós dizemos que as cimeiras do clima acabam por ser um bocadinho frustrantes e terminam habitualmente em clima de desilusão, porque, a bem dizer da verdade, aquilo que a gente percebe é fica um vazio enorme. Exato. Porque as questões económicas têm prevalecido e aí não há como dizer que não é? Ou seja, os países do Sul e, sobretudo, as pequenas ilhas são aqueles que, na verdade, têm um constrangimento maior e que se confrontam muito mais com a possibilidade de sofrerem com isso, porque não têm o caráter previsional que têm, por exemplo, nos Estados Unidos, do ponto de vista dos fenómenos extremos, em termos de clima, não conseguem ainda prever com rapidez suficiente para poder fazer evacuação de populações de zonas litorais ou de onde ocorrem os desastres mais intensos e com maior impacto. E, portanto, a população que vive em zonas fluviais, em zonas de proximidade com a linha do mar, são aquelas populações que efetivamente continuam a sofrer mais. Portanto, a ideia da responsabilidade partilhada, que é tão defendida nas cimeiras do clima, acaba por resultar num enorme vazio, na minha opinião. Mas neste momento as consequências já estão aí. Portanto, os efeitos já estão a ser sentidos. Sim. E ainda assim, estes países continuam a não se responsabilizar. Ainda assim, caminhando para se continuarmos assim, o que é que será deste nosso planeta? O que é que podemos esperar a médio e longo prazo? O planeta continua. A espécie humana pode já não continuar. Estará por cá. É verdade. Portanto, nós temos e o Congresso pretende trazer ao debate estes temas. A ideia é que durante 4 dias
de intenso trabalho durante o Congresso, que estas temáticas possam ser trazidas tanto enquanto experiências que são realizadas em cada um dos países, como em estudos e investigações que têm sido feitas por diferentes investigadores, professores de diferentes universidades dos países e comunidades de língua portuguesa. É importante que os nossos ouvintes e os nossos espectadores interessados por as temáticas do ambiente e temáticas mais específicas relativamente a áreas como temos aqui algumas que conservação, recursos e equipamentos, arte, até escola, sim, universidades, escolas, a questão da ética e da justiça ambiental, a questão das atividades socioeconómicas, por exemplo, que influenciam muito tanto o planeta como são influenciadas pelas questões da educação ambiental, os saberes tradicionais, aquelas práticas mais ancestrais e por vezes alternativas a modelos mais recentes, e depois toda a parte das tecnologias, da informação, as redes, os fóruns, já para não falar na questão das alterações climáticas que temos vindo aqui a falar agora, mas também da questão das políticas públicas, que é particularmente importante também. Não é? Sim, e a nossa ideia, falando aqui na questão do que é um eixo temático para este Congresso, identidades e políticas públicas no campo da educação ambiental. Portanto, pretendemos que, cruzando estes diferentes olhares de pessoas ligadas a diferentes áreas, consigamos discutir uma proposta para um projeto político de educação ambiental nos países e comunidades de língua portuguesa. Portanto, contamos com todas as pessoas que têm estado a trabalhar desde a investigação aos projetos no terreno, projetos de cooperação que possam estar presentes neste espaço e partilhar o que são os problemas e as dificuldades das comunidades locais. Portanto, não queremos, e não tem sido essa o objetivo na organização deste Congresso, não queremos, como referia, trazer só especialistas nesta matéria. Portanto, queremos contar com a presença de comunidades que desenvolvem projetos locais, líderes locais, com experiências como dos saberes alternativos. Como é que nós podemos encontrar alternativas e respostas a um conjunto de problemáticas ambientais que as sociedades ocidentais e as sociedades de consumo têm vindo e em políticas neoliberais têm conseguido contribuir para esta questão em que nos encontramos, estas problemáticas ambientais, que é necessário atuar. Portanto, queremos contar com todas as experiências, com todos os trabalhos que têm sido desenvolvidos, e daí um apelo e uma chamada a todas as pessoas que se interessam e que têm trabalhado nestes temas nos diferentes países de língua portuguesa. Com certeza, e já voltamos à nossa conversa. Fazemos uma pausa para irmos ver uma breve reportagem. Essa vagabunda alma penada, essa noite do meu pesadelo, essa noite começa onde morre o dia. Essa noite de penumbra morre onde nasce o dia. Sim, essa mesma noite fria, não chora as lágrimas de Fernão Dias. No passado fim de semana, na Casa Internacional de São Tomé e Príncipe, em Lisboa, falou-se das datas históricas assinaladas em fevereiro nas ex-colónias portuguesas. Basicamente, Moçambique, a morte de Eduardo Mondlane, em Angola, o levantamento de 4 de fevereiro, em São Tomé e Príncipe, o massacre de Batpá. O evento, que contou com a participação de personalidades de Angola, Moçambique, São Tomé e Príncipe e Portugal, intitulou-se Fevereiro antes de Abril. O 25 de Abril foi o fim do colonialismo, foi o início da Revolução em Portugal e o fim do colonialismo para nós, os países africanos. E claro que antes do Abril houve os fevereiros. Nós não nascemos por acaso. Nós nascemos desta mistura que nós, de vez em quando, temos dificuldade a entender. E a Casa de São Tomé e Príncipe visa exatamente isto, que é ajudar-nos a compreender melhor quem nós somos, para melhor interpretarmos o nosso presente e projetarmos o nosso futuro. Sobre São Tomé e Príncipe, o debate centrou-se à volta do massacre de 1953. O massacre que levou a vida várias centenas de santomenses, não é? Com torturas, mortes, violações, queimadas de casas e estas coisas todas em 53.
e que foi um ponto importante e marcante na nossa história. Uma data que os santomenses devem recordar e utilizar como incentivo para lutar para a sua dignidade como um povo, e por isso fica o reparo da organização deste evento. O que eu sei é que os nossos historiadores, de facto, nada têm feito para a preservação da nossa história. Nada tenham feito para que futuras gerações saibam de facto o que é que aconteceu, para que elas tenham uma referência de que valeu a pena. Deste debate, conclui-se que o fundamental é compreender o passado para melhor perspectivar o futuro. O que foi negativo, nunca mais repetir. O que foi positivo, reforçá-lo. É preciso que nós olhemos mais, demos mais atenção às pessoas que se sacrificaram, que deram o seu melhor, que fizeram com que hoje nós somos livres. O colóquio Fevereiro antes de Abril, realizado na Casa Internacional de São Tomé e Príncipe em Lisboa, teve como traço comum acontecimentos que marcaram a história de Angola, Moçambique, São Tomé e Príncipe e Portugal. E voltamos à conversa com os nossos convidados. Em relação à educação ambiental, neste momento é importante, como nós sabemos, que comecem desde as crianças a aprender e a serem educados para estas questões ambientais. Sentem que nestes países em que estão envolvidos ou nos países em que efetivamente têm trabalhado, as crianças em idades mais tenras, digamos assim, já estão preocupadas, já têm esta preocupação em relação ao ambiente e sabem, de facto, as verdadeiras consequências dos seus atos? Elas estão. Até porque as crianças têm uma característica fantástica, que é, elas estão muito receptivas a tudo. A tudo do ponto de vista da experiência, da possibilidade do contacto direto com as espécies, com tudo aquilo que elas podem comprovar e aprender através da sua vivência. E, portanto, a educação ambiental com as crianças é muito fácil de se fazer, porque elas não estão ainda, do ponto de vista do seu quadro mental, formatadas, entre aspas, a uma lógica que lhes foi imposta. Elas estão receptivas a aprender tudo. Portanto, é muito fácil, em primeiro lugar, trabalhar com elas. Muito mais fácil do que trabalhar com adultos. Com os adultos, exatamente. Por outro lado, elas efetivamente sensibilizam-se mais facilmente. E, portanto, elas muitas vezes chegam a casa e nota-se isso, por exemplo, muito com as tartarugas marinhas em São Tomé. Elas chegam a casa e elas próprias passam a sua vivência, a sua experiência, o conhecimento que adquiriram quando foram fazer uma visita de estudo, quando estiveram numa praia a ver um momento de desova ou a ver um momento de eclosão dos ovos e os filhotes a ir para o mar. Portanto, são atividades com que elas se confrontam e que, ao adquirirem aquele conhecimento direto pela sua própria vivência, e que foi positivo, deu-lhes um estímulo positivo, elas gostaram do que fizeram, elas chegam a casa e dizem: eu não quero comer tartaruga. Pronto. E o dizer eu não quero comer é relativo, não é? Como nós sabemos, porque no contexto familiar... Enfim. Exatamente. Mas, para todos os efeitos, a ideia é aquela mensagem vai passando e vai passando, até que há uma certa interiorização. Portanto, a ideia da educação ambiental também é muito trabalhar os mais pequenos para que eles possam não apenas transformar o mundo na sua geração daqui a uma geração, mas também ajudar a adaptar, eventualmente, comportamentos dos mais velhos. E isso também se faz. E aqui só também complementar a questão da importância já da educação ambiental estar presente nos currículos, portanto, escolares. Portanto, aqui, tanto São Tomé, que tem uma área de enriquecimento curricular, que a ASP, a Associação Portuguesa de Educação Ambiental, com uma equipa, desenvolveu um manual para a 8ª classe que ajudará certamente, ou que está a ajudar, a implementação de determinadas propostas educativas no âmbito desta consciencialização e responsabilização perante as temáticas, as diferentes temáticas, como a água, como os resíduos, biodiversidade, consumo,
diferentes ecossistemas. Portanto, são áreas que, através do currículo também e no desafio ao desenvolvimento de projetos, clubes de ambiente, propostas de voluntariado ambiental, portanto, são algumas das propostas que este manual, que esteve a ser desenvolvido no âmbito de uma parceria com a Marapa e um financiamento pelo GEF, PAPAFPA. Portanto, é um programa complementando esta questão de como passar esta mensagem através das crianças. Portanto, são estes programas também que muitas vezes são aproveitados e são bem aproveitados porque consegue-se ter uma resposta efetiva. Portanto, se há um financiamento para um projeto que implica o envolvimento das crianças e das escolas, nós conseguimos ver resultados, o que muitas vezes em outros projetos é mais difícil. Portanto, é importante continuarmos a apostar no trabalho com as crianças, mas é muito importante que politicamente se associem programas para a comunidade em geral, porque só trabalhar estes temas nas crianças, por muito que ajude depois na interferência junto das famílias, mas há sempre a família, mas porquê isso? Mas porquê é que temos que fazer isto? Isto é lá na escola. Portanto, é importante que, paralelamente, se consigam associar programas para as comunidades locais que possam também responder a esta necessidade de conseguirmos resolver e combater alguns problemas ambientais. E desta forma vai-se dar a quebra deste ciclo que se tem vindo a registar até aos dias de hoje. Acreditam que este será o caminho para quebrar o ciclo? Acreditamos que este é um dos caminhos que ajuda a quebrar o ciclo. Não é o único, mas é um caminho muito importante. Sim, muito importante. Sim, mas nós temos que pensar que esta questão da importância daqui a 20 anos, quando estes jovens, estas crianças puderem ter alguma decisão política, é tarde. Portanto, apesar de ser muito importante, porque futuramente nós vemos que alguma coisa vai acontecer, temos que ter em conta o que é que hoje nós podemos fazer, o que é que e continua a ser importante as crianças. Como é que nós podemos trazer as crianças e os jovens para participarem nos processos de decisão política? Que isso é uma outra forma de entendermos também a educação ambiental, que não é vista por um grupo de especialistas, nem por um grupo de políticos que definem uma determinada política ambiental, mas como é que nós podemos chamar toda a comunidade, abrir os processos de participação destas comunidades nas próprias decisões políticas, isto é, o que é que interessa a um determinado grupo ou uma determinada comunidade, interessa com base fundamentada e justificada para as melhorias das suas condições de vida, para as melhorias daquela comunidade. Então, se nós conseguirmos optar por políticas atualmente, hoje, envolvendo as crianças e os jovens e todas as pessoas, os grupos desfavorecidos, que são os grupos marginalizados que raramente entram neste debate para as políticas públicas, mas são os primeiros a serem afetados ou são aqueles que contribuem para questões de problemas ambientais. Então, se nós não os integramos, se não os envolvermos, que sociedade nós estamos a construir? Não é? Portanto, não podemos esperar estes 20 anos, apesar de ser muito importante envolvê-los, e isso traz resultados a curto e a médio prazo, mas temos que os envolver, e isso é importante, que não olhar para estes aspectos da educação ambiental como um aspecto para ser estudado ou para ser trabalhado na escola. Não é a mesma coisa que a área das ciências naturais, a área da geografia, a área da biologia, etc. Não é a mesma coisa. É uma área transdisciplinar que pretende conjugar um conjunto de áreas de conhecimento para olharmos para o nosso planeta, para a nossa casa e saber como é que vamos enfrentar todos estes problemas que nos vemos hoje, com que nos vemos confrontados hoje. Porque ainda hoje nós ainda temos nestes diferentes países. No Brasil continua a haver a desflorestação da floresta amazónica. Vemos na Guiné-Bissau que também a questão da desflorestação que foi gravíssimo e que continua a ser. Em São Tomé e Príncipe também em relação às palmeiras. Como é que depois de tanta divulgação, depois de ser tão trabalhado e das consequências já estarem aí, ainda continuarmos a ter estes problemas, efetivamente, e em relação a cada um destes países, o que é que pode ser feito agora para transformar, por exemplo, a questão do Brasil, que é a questão da economia que se sobrepõe
a estes valores, a economia continua a ser assim tão importante? Continua. A economia a nível mundial continua a ser aquilo que mexe, é verdade. Infelizmente, não é? Mas esse é o contexto. E para que seja a economia a ser mais minimizada ou secundarizada relativamente a outros valores que deveriam sobressair e que deveriam tornar-se muito mais importantes, é preciso trabalhar não apenas as crianças, não apenas as comunidades, não apenas a comunidade política, mas também as empresas, as grandes corporações, as multinacionais, os grandes interesses económicos, porque esses, efetivamente, são aqueles que mobilizam, do ponto de vista mundial, que mobilizam o contexto todo. Aliás, nós conseguimos perceber que uma grande parte dos conflitos armados, por exemplo, decorrem de interesses económicos que estão subjacentes de um lado ou do outro. E, portanto, infelizmente, os interesses económicos prevalecem, por isso é que este tipo de ações são tão importantes, porque sensibilizam e não podemos só seguir um tipo de ação desta natureza. Tem que haver muitos, tem que haver cada vez mais, para que tudo isto, do ponto de vista ambiental e esta preocupação que resulta de uma valorização de princípios de ética, de justiça, de critérios de equidade, de equilíbrio, para que tudo isto possa ser muito mais valorizado. Mas é um trabalho de continuidade, não é um trabalho que se resulta apenas de uma ação. Não pode ser. E daí a importância deste tipo de eventos que organizamos. Portanto, o Congresso, para além de ser sempre bom juntar um conjunto de pessoas que têm partilhado experiências, que têm partilhado conhecimentos, projetos, é também para debatermos estas questões e encontrarmos algumas propostas e alguns encaminhamentos que possam ser trabalhados e desenvolvidos tanto pelas organizações não governamentais, como é a Associação Portuguesa de Educação Ambiental, como pelas universidades, como pelas autarquias, pelo poder político. E até pelas empresas. E empresas, portanto, esse também é um dos temas que nós trazemos dentro de um dos eixos temáticos. E pretendemos que este terceiro Congresso Filosófico de Educação Ambiental traga ao debate estas questões de forma a construirmos uma proposta, como eu já referi anteriormente, coletiva, portanto, que se inicie um processo de construção também com o próprio envolvimento de técnicos e políticos que também estarão certamente presentes, ver num futuro próximo, num próximo Congresso, que mecanismos nós podemos desenvolver para que seja assumida na CPLP um programa de políticas de ambiente e de educação ambiental que possam ajudar com as experiências de com os erros de outros, a construirmos uma comunidade de referência ao nível de políticas de ambiente e de educação ambiental. E este desenvolvimento sustentável é de facto possível ou não será apenas idílico? Pensar num mundo ideal em que o desenvolvimento de facto deveria ser sustentável é possível? Não é? São conceitos que levariam aqui uma longuíssima tarde de conversa. Sim. E que são conceitos que evoluem, não é? E, portanto, a dada altura, a ideia da sustentabilidade remete muito para a dimensão temporal. Eu, pessoalmente, gosto muito mais da ideia da responsabilização, que também é temporal, mas que nos obriga a adotar um comportamento adequado. E o adequado é sempre subjetivo, é verdade. Mas o adequado em função das necessidades que o ambiente tem e que eu tenho também. E quando eu penso nas minhas necessidades, eu não posso só pensar nas minhas, eu tenho que pensar na de todos. E a de todos é todos aqueles com quem eu contacto, com quem eu convivo, mas também as gerações futuras. Lá está a ideia da responsabilidade para lá da minha geração ou para lá do meu tempo de vida. Porque tudo isto é muito efêmero. Portanto, se não pensarmos numa ideia de responsabilização, nada disto faz muito sentido. E de solidariedade e de partilha, nada disto faz muito sentido. E, portanto, a ideia da sustentabilidade eu acho que é possível. Se calhar não tão claramente definida quanto aquela foi definida em 1987 com o relatório Brundtland e que já antes, do ponto de vista conservacionista, era defendida e que depois tem vindo a ser trabalhada cimeira a cimeira, nem sempre com bons resultados. Mas há qualquer coisa que se pode fazer e se a sustentabilidade vai nesse sentido, então eu acredito que sim. E, para terminar, o que é que poderemos esperar deste grande congresso?
Sim, nós temos neste terceiro Congresso Internacional de Educação Ambiental dos Países e Comunidades de Língua Portuguesa e Galiza, 4 dias, um dia prévio e um dia pós-congresso, mas nos 4 dias do evento, um conjunto de áreas de trabalho que passará por comunicações orais, apresentações em póster, mini-cursos, mesas redondas, oficinas, visitas de estudo, eventos paralelos, fórum projetos, apresentação de livros, revistas, exposições e também um programa de animação cultural durante uma semana, um espaço de cultura e lusofonia. Portanto, estas áreas que ainda estão abertas inscrições até ao dia 15 de março, para se poderem, 15 ou 20 de março, para se poderem apresentar propostas de comunicações orais. É de referir que estamos a ter uma adesão bastante boa, portanto, surpreendentemente boa para a organização. Estamos já com muito perto de 300 inscrições para este congresso. Iniciou em dezembro, as inscrições abriram em dezembro. Estamos já com muito próximas de 300. Temos 197 propostas de comunicações orais, 59 pósteres e 54 propostas de atividades. Portanto, temos já aqui um grupo de pessoas mobilizadas para virem trazer as suas experiências, vir partilhar, vir debater e discutir estas temáticas e, naturalmente, podermos construir aqui uma proposta de políticas e de projetos de educação ambiental para a cooperação. Só uma notinha que... Muito rapidamente. Sim, temos aberto, isto é muito importante, que quem ainda queira apresentar projetos, nós brevemente no site do Congresso, alusofone.org, iremos ter a abertura de propostas para projetos que se possam candidatar a um prémio e poderem também ver apoiado e financeiramente propostas de projetos a desenvolver no âmbito da cooperação, e tem que ter no mínimo 3 países envolvidos para estes projetos de cooperação. Com certeza, muito importante mesmo esta dica final. Muito obrigada aos dois por terem vindo, muito obrigada pelo trabalho que têm feito. Certamente que esta conferência será de grande importância para os nossos países da comunidade de língua oficial portuguesa. Muito obrigada e até uma próxima oportunidade. Obrigado a nós. Não saia daí porque ainda temos dicas da semana para lhe dar. Tome nota. Já conhece o Espaço Cacau? Se não conhece, é boa altura para conhecer. Visite a sua página no Facebook e saiba tudo sobre as muitas iniciativas que por lá decorrem. As roças de São Tomé e Príncipe merecem sem dúvida uma visita. Ao longo deste livro pode descobrir mais sobre este passado histórico tão rico. Descubra tudo e veja as belas fotografias. Por que não descobrir mais sobre as Ilhas Maravilhosas? O turismo é sem dúvida uma forma única de podermos descobri-las. Descubra a fruta, a gastronomia e tudo aquilo que torna este um destino tão rico. Por hoje é tudo. Para a semana volto com um novo tema escolhido a pensar em si. Fico à espera. O meu nome é Biguiltini Cosme e esta é a STP TV, a sua nova televisão.